Meus prezados irmãos em Cristo e em Maria, minha saudação fraterna de paz e alegria para todos, nesta primeira sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Interessante, junho termina, que é o mês consagrado ao culto especial ao Sacrosanto Coração de Jesus, e a primeira sexta-feira de julho já é dedicada ao seu Sagrado Coração. Também estamos no mês do Preciosíssimo Sangue e da festa de São Bento e de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos no mês que cultua de uma maneira peculiar, de uma maneira particular, o mistério do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, Santa Teresa d'Ávila, que fundou vários Carmelos, quando ela sai da ordem da antiga observância e intenta levar uma vida de maior silêncio, de maior contemplação, ela funda Carmelos, e um dia as irmãs perguntam de onde ela tira tanta força, tantos recursos, em que condições ela funda todos aqueles Carmelos teresianos, considerados Carmelo descalço. E Santa Teresa, na sua humildade, vai responder às suas filhas em cartas, em escritos: pensais que sou eu quem fez tudo isso? Eu, uma pobre, uma mísera criatura, vivendo sem um centavo, vivendo sem uma rúbia, vivendo perseguida e na observância de pessoas que me governam, poderia ter fundado isso? Oh não, irmãs, foi o Todo-Poderoso que agiu em mim. A Ele a glória, Ele é o responsável por tudo isso. Então, quando Santa Teresa de Jesus, a mesma Santa Teresa de Ávila, porque às vezes algumas pessoas fazem uma até benéfica e bem intencionada confusão entre Santa Teresa de Jesus e Santa Teresa do Menino Jesus. Eu já disse aqui, uma é a mãe, que é Santa Teresa de Jesus, também chamada Santa Teresa de Ávila, para dizer a sua cidade natal. E a outra é filha, Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então essa humildade de Santa Teresa nos desconcerta, porque verdadeiramente ela coloca nas mãos de Deus todo o sucesso das suas fundações. Ela reconhece em Deus o agir, o mover-se, as portas abertas, os inimigos enfrentados, as perseguições derrotadas. Ela reconhece que Deus é o autor e princípio do Carmelo descalço. Ela reconhece que Deus vai na vanguarda das suas intenções, que é Deus o grande dirigente das suas forças, da sua inteligência notável, para os escritos, para a formação das primeiras monjas e também dos primeiros carmelitas descalços. Queridos irmãos, ninguém nos demove de Deus, ninguém nos tira de Deus, ninguém nos retira de Deus. Aqui e ali encontramos pessoas que dizem, uma espécie de desabafo: eu fui católica há muitos anos, eu fui frequentadora das missas do padre fulano há muitos anos, eu participei de movimentos de igreja, de pastorais, mas fulano me decepcionou, Beltrano me causou escândalo, Tetrando acabou com a visão que eu tinha da santidade da igreja, do Papa, dos bispos, dos padres. Oh não, irmãos, isto é uma mentira. Isto é a sofisticação do mal. Ninguém me remove de Deus. Ninguém tem esse poder. Por mais impiedade que pratique ou que faça contra mim, por mais perseguição que me mova, como moveram a Santa Teresa d'Ávila, ela escapou por 2 vezes de ir para a fogueira santa, não é? Da Santa Inquisição. Por 2 vezes, por causa dos seus escritos, porque os teólogos de então não admitiam que uma mulher tivesse com Deus a intimidade que ela tinha e escrevesse o que escrevesse com tanta fidelidade à doutrina da igreja. Imagine você. Então, as pessoas costumam dizer: eu me afastei do cristianismo e hoje sou isso e aquilo e pratico tal religião porque fui decepcionada na minha fé. Não, não. Isto é uma justificativa incoerente. Ninguém me remove de Deus. Ninguém tira a solidez das minhas convicções com relação à pessoa de Deus. Podemos ouvir antropólogos, filósofos, ateus, psicanalistas, pesquisadores de caráter internacional, autores célebres, conferencistas mundiais que têm a função de tentar apagar a chama do Espírito Santo nas almas.
E nós vamos até ouvir isso e vamos até ler isso para vermos a que ponto chega uma criatura na sua tentativa de criar obstáculo para a ideia de Deus, da existência de Deus, para profanar o sagrado, para tentar mexer com as estruturas da fé de alguém. Não tenha medo, essas pessoas estão tentando o impossível, essas pessoas estão querendo fazer o que não é possível a eles, fazer você sair da presença de Deus. Agora, essa decisão parte de nós. Eu posso romper com Deus. Eu posso criar um rompimento com a Igreja Católica. Eu posso me distanciar da pessoa de Jesus. Eu posso deixar a vida consagrada, sacerdotal, religiosa, leiga, missionária. Eu posso não mais querer adorar o Santíssimo, não mais ter vida de oração. Eu posso deixar meu terço na gaveta. Eu posso jogar no lixo a minha Bíblia. Eu posso renunciar à comunidade que eu pertenço. Eu posso tirar de mim os elementos que constituem a experiência de Deus. Mas ninguém pode fazer isso, só eu. Ninguém pode me tirar de Deus. Ninguém pode criar um abismo entre mim e Deus, a não ser que eu permita. Quando nós olhamos os pecados e os escândalos na igreja, não da igreja, são sempre pessoas humanas, deficientes, pessoas que já tinham dentro de si barreiras, oposições ao bem, pessoas que já eram fragilizadas na sua moral, já vinha de muito longe as tentações, então chegou o apogeu e houve uma explosão, digamos assim, moral, e a pessoa pecou, caiu, tornou-se um escândalo público. Mas veja, é um pecado na igreja, não da igreja. É um escândalo na igreja, não da igreja. A igreja é santa. A igreja é a noiva do Cordeiro. Está estabelecida na fé. Está estabelecida na esperança, estabelecida na caridade de Cristo. E por isso nós somos chamados a viver nela, como numa grande sociedade, como numa grande família, como sendo verdadeiramente a nossa nova Jerusalém, a nossa nova Betânia, o nosso cenáculo permanente, o tabernáculo onde habita Deus. Tudo isso pode ser para nós e deve ser a igreja. Mas nunca digamos, eu me afastei de Deus por causa de padre fulano, da madre Beltrana, da irmã ali, do leigo tal, do ministro de Eucaristia tal, da comunidade tal. Não, isto é uma decisão do nosso interior, muitas vezes motivado por mágoas, ressentimentos e coisas não resolvidas. Nós precisamos entender que eu me abalo com a queda do outro, em primeiro lugar, pelo grande ponto de orgulho que habita em mim. Senão eu teria a humildade de Santa Teresinha, que quando uma irmã caía em alguma falta na comunidade, as noviças lhe procuravam para falar sobre, ela dizia, e eu, minha irmã, sem a misericórdia de Deus, teria feito muito pior. Nesse aspecto, a gente não pode deixar que o escândalo na vida do outro abale as estruturas de fé, porque aí nós vamos provar que ela era inconsistente, que ela talvez fosse inexistente, que ela fosse uma prática inconsciente, aleatória, não é? Que ela fosse apenas uma roupagem exterior. Não. Se a sua fé é uma experiência interior da totalidade de Deus, nada nem ninguém vai ofender essa imagem pura de Deus. Por isso, tenhamos um zelo, um cuidado em dizer que ninguém me demove, ninguém me remove da minha fé, ninguém pode abalar minhas estruturas a não ser que eu permita. Que Deus assim nos abençoe e que esta informação chegue a muitos por meio da minha vida. Ninguém tem o poder de me remover de Deus, ninguém tem o poder de me tirar da graça, ninguém tem o poder de me tirar da intimidade com Deus. Santa Teresinha, quando era julgada entre as suas irmãs do Carmelo de Lisieux, ela dizia, eu sou o que sou diante de Deus. Pronto. Ela não argumentava em sua defesa, ela não ia brigar com as irmãs, ela não ia propalar a discórdia, ela dizia, eu sou o que sou diante de Deus, que foi o que São Paulo disse em suas cartas. Pronto, eu sou o que Deus pensa de mim.
Se alguém acha que não sou de Deus, que não sou de oração, que não sou de união com Deus, vejamos a cisterna rachada que é aquela pessoa. Porque ninguém tem o poder de saber o grau de intimidade com Deus, nem nossos diretores espirituais. Ninguém tem o poder de demarcar o território divino em nossa vida. Alguém diz que você não é de Deus, olha, não te abala, porque só você sabe. Como diz Santa Teresa de Calcutá, faça o bem a si mesmo se alguém desconhece a sua virtude. Sempre foi entre você e Deus. Então por que nós vamos nos colocar preocupados com a opinião de uma outra pessoa pecadora como nós ou mais do que nós? Geralmente essa gente que julga são pessoas que vivem num pecado, varrem tudo para debaixo de um tapete da hipocrisia, fazem coisas abomináveis, foram flagradas em coisas terríveis e depois querem colocar para nós uma égide, uma imagem de que são santos e santas na Igreja Católica. Por certo, não aprenderam isso da Igreja. Nós somos pecadores, mas daí a dizer que alguém me tirou a experiência de Deus, isto é irracional, porque isso só eu posso permitir. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.